A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. É com muita alegria que vamos estudar hoje a nossa quinta lição, a lição que tem como título Fidelidade, um estilo de vida. Lição baseada na história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Eu quero desde já agradecer você que vem assistindo essas aulas, você que já se inscreveu nesse canal, que tem participado conosco a cada semana. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa ser ministrado através dessas aulas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, participe aqui conosco, compartilhe o conteúdo do canal com quem você conhece e sabe que esse conteúdo pode edificar a vida dessa pessoa. Compartilhe, curta, ajude esse canal a crescer. Esse canal que tem o objetivo de levar a palavra de Deus. Nós vamos iniciar a nossa lição. O texto áureo da nossa lição se encontra no Salmo 31, verso 23, que nos diz assim: Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. A verdade aplicada diz que ser fiel a Deus não nos isenta das provações, mas nos permite crescer na fé e no conhecimento do Senhor, testemunhando a sua provisão. Nós vamos ver nessa lição de forma muito clara, assim como em diversos momentos no relato bíblico, nós vamos perceber que ser fiel a Deus, apesar de não nos tirar de algumas situações difíceis, de não nos livrar de algumas situações difíceis, ela nos garante vitória, nos garante a possibilidade de testemunhar os livramentos e a provisão de Deus. Os objetivos da nossa lição são ensinar a necessidade de tomar uma firme decisão. Nós precisamos ter decisões firmes em alguns momentos, mesmo em momentos difíceis, de crise, nós precisamos ter firmes decisões. Enfatizar a importância de termos uma postura corajosa diante das provações. É diante das provações que realmente precisamos ter coragem. Se tem uma coisa que Deus se agrada é quando agimos com coragem diante das situações que tenta nos distanciar dele, nos afastar dele. O terceiro objetivo é mostrar que nossas fornalhas evidenciam nossa fé e revelam o poder de Deus. É diante das dificuldades, que no caso desses rapazes era uma fornalha, é que nós temos a oportunidade de mostrar a nossa fé. E é nesses momentos também que experimentamos o poder de Deus. O texto de referência se encontra em Daniel capítulo 3, o verso 14, o 16, o 17 e 18, que diz assim: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Tamanha é a fé desses rapazes, que está diante de uma situação que está colocando em risco as suas vidas, a sua integridade física, e eles têm essa postura de confiar plenamente em Deus, que Deus os livraria. E mesmo que se Deus não quisesse livrá-los daquela situação, ainda assim eles não negariam ao Deus de Israel, ao Deus que eles serviam. Quando a gente lê o texto de Daniel, o livro de Daniel ele foi escrito já no final da vida do profeta. No final da vida desse moço que
era um diplomata dentro ali do reino da Babilônia, que serviu a dois reis da Babilônia. E depois, quando o Império Babilônico foi tomado pelos persas, ele continuou exercendo função de confiança para os reis persas, para mais dois reis persas, para Ciro e para o rei Dário. Esse moço, no final da vida, sabendo que o povo de Deus deveria voltar para Jerusalém e enfrentar desafios para reconstruir aquela cidade que havia sido destruída por causa da desobediência desse povo, que havia se corrompido, que havia adorado falsos deuses, que havia desobedecido a Deus. Sabendo desse desafio, desses que deveriam retornar, ele escreve esse livro para testemunhar os feitos de Deus, para testemunhar também os propósitos de Deus através do que Deus havia mostrado a ele em revelação, para que dessa forma aquelas pessoas motivassem a sua fé e animassem e voltassem para Jerusalém para reconstruir aquela cidade que Deus tinha um propósito para realizar ali em um tempo específico, que seria a cidade onde o Cristo iria padecer. Iria padecer para reconciliar toda a humanidade com o próprio Deus. O texto de Daniel, inclusive, é utilizado no século II a.C., quando o imperador sírio, ele de forma muito intensa começa a perseguir os judeus. Ele chega a profanar o templo em Jerusalém, sacrificando um porco, que era um animal impuro, no altar do templo. E durante esse período, onde essas pessoas precisam encontrar força, precisam encontrar coragem para perseverar na sua fé, para lutar com todas as suas forças, para continuar acreditando no propósito e no plano de Deus, para acreditar no livramento que Deus poderia dar àquele povo, esse texto de Daniel foi lido, foi estudado e Deus utilizou esse livro para encorajar a fé dessas pessoas. E nós vamos ver nessa lição que nós vivemos em um tempo, assim como naquele momento ali havia a intenção de corromper, de distanciar aqueles jovens da sua fé, assim como no período que Antíoco Epifânio tentou afastar o povo de Deus, tentou corromper a religião judaica, corromper a crença em um único Deus, no único Deus verdadeiro, e fazer com que aquelas pessoas se convertessem ao helenismo, à cultura grega. Quantas tentativas, através de formas sutis, de coisas tão banais, de coisas que aparentam ser tão pequenas, mas que tentam nos distanciar de Deus, que tentam abalar a nossa fé de diversas formas. Quantas pautas políticas vêm tentando nos afastar, nos distanciar dos propósitos de Deus. Mas nós precisamos ter coragens e permanecer fiéis. Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os nomes dados a esses jovens, na verdade era o Ananias, o Misael e o Azarias, são uma prova viva de que podemos viver neste mundo sem jamais permitir que o mundo nos impeça de adorar e louvar somente a Deus. Como eu disse, existem muitas coisas tentando roubar o nosso tempo, tentando impedir a nossa adoração, mas nós precisamos estar atentos, vigilantes e fiéis, porque a nossa adoração deve ser exclusiva. Ao ler o texto de Daniel, o que nós percebemos logo no primeiro capítulo é que o exílio foi algo permitido por Deus, fazia parte do agir de Deus na história. Deus já havia falado através dos profetas que Israel iria para o exílio, para que eles pudessem se arrepender da idolatria, dos seus maus caminhos, da sua impiedade. E o Daniel reconhece isso. Logo no capítulo 1, ele diz que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, o rei de Judá.
apesar do Nabucodonosor ter feito o cerco em Jerusalém, foi o Senhor, foi Deus que entregou Jeoaquim, o rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Nós precisamos entender que a ação deles estarem ali no exílio, na Babilônia, foi uma permissão. Foi Deus que entregou o povo de Judá e o rei Joaquim nas mãos do rei Nabucodonosor. E então nós entramos aqui no primeiro capítulo, onde nós vamos entender qual é a firme decisão que alguns dos jovens que foram para o exílio tomaram. Ao levar essas pessoas de Jerusalém para a Babilônia, o rei Nabucodonosor ordenou que Aspenaz, chefe dos eunucos, escolhesse jovens para objetivos específicos, cargos de liderança no governo e aprender a língua e a cultura da Babilônia. A forma do Império Babilônico dominar sobre outros povos era fazendo com que a cultura deles fosse implantada em outros povos. A ideia era impregnar a cultura deles em jovens de outras nações que haviam sido dominadas. Esses moços passariam 3 anos sendo preparados, estudando a língua e a cultura babilônica, para que depois de 3 anos na melhor faculdade da Babilônia, eles se tornassem uma espécie de diplomata. O Nabucodonosor teria pessoas de origem daquele país, no caso aqui de origem judaica, mas com conhecimento da cultura babilônica, representando os interesses babilônicos diante do povo judeu. Nessa escolha para selecionar jovens para que ocupassem cargos de liderança no governo, havia critérios. O primeiro critério era que esses jovens deveriam ser de linhagem real ou dos nobres. O segundo deveria ser saudáveis, de boa aparência, inteligentes e de boa formação, competentes para assumir cargos de liderança. Após o processo de seleção, deveriam comer e beber da porção diária do rei. Eles selecionavam os mais bem preparados. Por que nobres? Por que da linhagem real? Esses rapazes, eles já estavam acostumados a lidar em ambientes de uma corte, em ambiente político, e seria mais fácil preparar esses jovens. A partir desse momento que eles são escolhidos, eles passam a viver a vida do palácio. É muito atrativo. Você é selecionado para estudar na melhor faculdade da Babilônia, para ter um emprego vitalício que garantiria a eles uma vida na elite social. Eles representariam os interesses do rei. Eles comeriam a mesma comida do rei. Ao olhar isso de forma muito simplória, a gente pode até imaginar assim, nossa, que bênção, eu vou poder desfrutar das mesmas regalias, das mesmas coisas que há no palácio. Alguns poderiam até dizer, agora eu estou sendo abençoado, apesar de ter passado pela dificuldade de ser exilado, agora Deus está começando a me honrar. Muitos poderiam pensar dessa forma, mas esses rapazes olharam isso aqui com uma certa desconfiança, porque eles sabiam que, no final das contas, o intuito era afastá-los de Deus, afastá-los da sua cultura, afastá-los da sua religião. Um dos passos para distanciar esses jovens da sua cultura era justamente a mudança dos nomes. Os nomes dos 3 rapazes que aparecem no capítulo 1, todos eles são nomes que na sua simbologia fazem lembrar de Deus, fazem lembrar do Deus de Israel. Eles carregam no seu nome, toda vez que eles proferem o seu nome, faz com que eles lembrem do Deus de Israel, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão. Quando eles chegam na Babilônia, os seus nomes são trocados por nomes babilônicos. Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego, que são nomes que fazem lembrar de deuses babilônicos.
Toda vez que eles ouvem o seu nome, eles vão associar o seu nome a deuses babilônicos. A intenção era mudar a identidade desses jovens, fazer com que a identidade deles fossem desfeitas, que eles rompessem com as suas raízes. Assim como o nome desses moços que faziam-os lembrar de Deus, e foi mudado para que eles pudessem esquecer do seu Deus, ainda hoje, de diversas formas, existem muitas distrações, muitas situações que tentam fazer com que nós nos esqueçamos de Deus. Às vezes é a rotina pesada, às vezes é o tempo muito pouco que temos, às vezes são tantas obrigações que fazem com que nós esqueçamos de Deus, com que nós não lembremos de Deus. Essa tentativa que foi feita com esses moços de romper com sua identidade, que fazia-os lembrar de Deus, ainda hoje é utilizada em nós. Nós precisamos estar atentos, porque são muitas as distrações que tentam nos distanciar, nos afastar de Deus. A grande questão aqui é que esses jovens tinham um propósito inabalável, eles estavam seguros do que eles queriam. Num ambiente totalmente contrário às suas convicções religiosas, a decisão de Daniel e seus companheiros em não se contaminar com as iguarias do rei nos ensina que não devemos abrir mão dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Mesmo longe de casa, da família, do templo, da liderança religiosa, é preciso ser fiel àquele que tudo vê, pois os seus olhos procuram os fiéis da terra. Apesar de parecer ser muito atrativa a ideia de poder comer do banquete real, das mesmas comidas que o rei comia, esses jovens entendiam que eles não poderiam comer daquela comida. Primeiro porque aquele banquete eles eram oferecidos aos deuses dos caldeus, aos deuses babilônicos. E havia muitos pratos preparados com carnes, porque para o povo judeu era considerada carnes de animais impuros. E comer essas carnes eram proibidos, havia uma determinação do próprio Deus para que o povo não comesse carne daqueles animais. E eles entendiam que eles estavam desobedecendo ao mandamento de Deus dado a Moisés no deserto. E esses jovens, mesmo estando distante dos seus pais, mesmo estando distante da sua igreja, da sua terra, eles resolvem se manter fiéis. Fazendo parte de uma nação que muitos deles haviam se corrompido. Muitos familiares daqueles jovens, porque a responsabilidade de conduzir o povo, de fazer com que eles não se corrompessem, era um dever do rei, fazer com que o povo não se corrompesse, não cultuasse a falsos deuses. E esses jovens aqui são da linhagem real. Apesar de alguns familiares desses jovens haverem se corrompidos, esses jovens entenderam ali que eles não poderiam se corromper. Eles poderiam simplesmente falar assim: nós já passamos por tanta coisa difícil, nós já passamos por tanta situação difícil, eu acho que a gente pode sim aproveitar um pouco a vida, a gente não sabe até quando vai estar vivo, né? De repente foi até Deus que abriu essa porta. Esses rapazes, apesar deles terem todos os motivos para achar que poderiam, né, porque já estavam sofrendo demais, porque ninguém estava mais olhando para eles, que Deus poderia até ter se esquecido deles, mas eles permanecem firmes. Eles permanecem acreditando que o melhor é ser fiel. E eles propõem ao chefe dos eunucos, eles propõem que desse a eles apenas legumes. E o moço até estranha, fala assim: eu não posso, se o rei perceber que vocês estão comendo algo diferente, se eles perceberem na aparência de vocês que vocês estão sendo tratados de forma diferente, eu corro o risco de ser morto. E eles falam: deem-nos 10 dias comendo apenas legumes. Apenas 10 dias. E ao final dos 10 dias, a aparência deles era melhor
do que a dos outros jovens, de todos os outros jovens daquela seleção. Porque Deus honra quem tem propósito, quem faz propósitos, quem decide no seu coração ser fiel a Ele. No nosso tópico 2, nós vamos avaliar o que aconteceu antes do forno de fogo ardente. Nós estávamos no capítulo 1 e vamos agora para o capítulo 3. No capítulo 3, o rei Nabucodonosor resolve fazer uma estátua em sua homenagem, um monumento em sua homenagem, aproximadamente 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 8 andares, e um monumento feito de ouro, algo finíssimo. Nabucodonosor queria demonstrar o quanto ele era poderoso. E esse monumento deveria ser adorado. Ele convoca a todo o primeiro escalão, a todos os funcionários reais, aos chefes, aos líderes de províncias, ele convoca para que venham para essa inauguração, para que todos se prostrem e adorem. Ele contrata diversos músicos, vários músicos, e ele diz que quando os instrumentos começassem a tocar, quando a música começasse a tocar, todos que estavam ali era para prostrar e adorar aquele monumento, aquela estátua que ele havia feito em sua homenagem. Quando os instrumentos começam a tocar e todos que estavam ali se prostram diante da estátua, acontece uma situação inusitada. 3 rapazes não se prostram. E alguém vem avisar o rei. Fala, olha, rei, nós descobrimos aqui que tem 3 rapazes insubordinados que não querem se prostrar diante da tua estátua, diante da sua ordem. Eles não ouviram a sua ordem. O rei naturalmente se ira, porque havia 3 desobedientes. Esses 3 desobedientes eram Sadraque, Mesaque e Abednego. A consequência para quem não adorasse a estátua seria a fornalha de fogo, o forno de fogo ardente. Mesmo diante da ameaça de irem para a fornalha, esses jovens estavam dispostos a colocarem a sua vida em risco. A decisão de ser fiel a Deus teve um preço. A decisão tem um preço de ser fiel a Deus. Alguns preferem curvar-se, moldar-se aos costumes e ditames mundanos, a serem confrontados sobre o Deus a qual servem. Esses rapazes, mesmo diante do perigo, mesmo sabendo que sua vida estava em risco, eles não se curvaram. A grande questão é que isso tem um preço. E muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. Quantas pessoas têm a capacidade de negar a Deus, de negar a sua fé em Deus, só para estar de bem com seus amigos, só para conseguir uma promoção no trabalho? Quantas pessoas negam ou escondem a sua fé para que seus colegas de trabalho não saibam que ele é cristão e dessa forma fiquem zombando dele ou pegando no pé, ou de repente algum colega comece a perseguir no seu trabalho? Há um preço a ser pago quando decidimos ser fiel. Só que também há uma ação de Deus, há uma resposta de Deus para quem decide ser fiel. O rei chega a dar uma nova oportunidade. O rei Nabucodonosor lhes deu uma nova oportunidade de se redimir. Ele fala, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês são uns rapazes legais, vocês são pessoas muito inteligentes, vocês são uns rapazes bonitos, vistosos. Já pensou esse corpinho bonito de vocês sendo queimado naquela fornalha? Eu vou dar mais uma chance para vocês. Sempre há uma tentativa de tentar convencer os servos de Deus. Quando nós dizemos não, sempre há uma tentativa de tentar nos afastar do propósito de Deus. O comentarista, de forma muito assertiva, ele traz a questão do profeta de Deus, que está relatada no primeiro livro dos Reis, no capítulo 13, quando aquele profeta vai até o rei de Israel
e fala contra o altar que aquele rei de Israel havia erguido. O texto diz que Deus havia ordenado que ele não comesse pão e nem bebesse água, e nem voltasse pelo mesmo caminho. O rei pede para ele ficar, entendeu a mensagem de Deus, fica ali, não, fica aqui, profeta, né? Para tentar ver se o profeta ficava, se agradava e trazia uma nova mensagem. Ele firmemente, prontamente, ele diz que não, porque Deus havia ordenado. Só que um profeta velho, o texto diz que um profeta velho, alguém mais velho, vai até ele e fala, rapaz, eu também sou profeta, que bom que você veio. Né? Aqui o rei estava precisando mesmo ouvir umas palavras dessa, a coisa estava meio bagunçada, glória a Deus que você veio, vem até a minha casa, vamos lá, eu quero que você coma comigo. E ele fala, Deus me disse que é para eu retornar e não comesse nem bebesse. E o profeta fala para ele, rapaz, eu também sou profeta, Deus falou comigo que é para você ficar. O erro daquele profeta foi ouvir outro profeta. Não que seja errado ouvir um profeta, só que ele havia ouvido uma determinação do próprio Deus. Sabe, irmãos, sempre vai haver alguém tentando tirar você do que Deus disse para você. Havia algo errado em ele ficar, comer, em ele beber água? Será que o profeta não sentiria fome por ser profeta? Ele era um ser humano, ele teria fome, ele teria sede. Ele provavelmente estava com fome e com sede. E vem alguém que inclusive compartilhava da mesma fé que ele, que tinha o mesmo dom que ele, e fala para ele, não, rapaz, isso é bobeira, isso é bobagem, não precisa disso não, eu já falei com Deus, eu também sou profeta, pode vir, pode ficar. Meu irmão, o que Deus disse para você, o que Deus determinou para você, não dê ouvido para outros. Não dê ouvido, mesmo que essa pessoa compartilhe a mesma fé que você, mesmo que essa pessoa exerça o mesmo dom que você. Tenha o cuidado de ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém. Se Deus tem algo diferente com você, não dê ouvido para outros. Não dê ouvido a outras pessoas. Permaneça fiel ao que Deus disse a você. Não dê ouvidos a uma segunda chance. O propósito que Deus tem com você é diferente. E você sabe disso. Esses rapazes, mesmo tendo a sua vida em risco, eles tiveram uma postura corajosa. É o que está no nosso subtópico 2.3. A nova oportunidade, a aparente oportunidade, continha um desafio religioso. O rei se achava tão poderoso, tão grande, porque ele havia conquistado a nação de Judá. Automaticamente, ao conquistar uma nação, os reis acreditavam que o seu Deus era mais poderoso do que o Deus da outra nação. O que o Nabucodonosor não sabia era que o próprio Deus de Israel os havia entregado a Nabucodonosor. E não era um mérito dele, não era um mérito dos seus deuses. Ele diz o seguinte, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele estava se achando. E ele chega a fazer um desafio. Qual Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? A postura daqueles jovens não foi dúbia, mas sim corajosa. A resposta daqueles jovens foi, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Simples assim. Tem coisas que não dá para negociar. São inegociáveis. Aqueles jovens tiveram que aceitar o nome que foi dado a eles. Eles não tinham escolha. Tiveram que ser arrastados das suas cidades. Eles chegaram a negociar a questão alimentar para não se contaminar com as comidas da Babilônia. Só que quando entrou em jogo a sua adoração, quando entrou em jogo a exclusividade da sua adoração, eles entendiam que não dá para dividir. Deus não aceita adoração dividida.
E eles dizem de forma muito firme: não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. A certeza daqueles jovens era que Deus os livraria da fornalha, e mesmo se não os livrassem, eles estavam decididos a permanecer fiel. No nosso tópico 3, nós vamos ver de fato o livramento do forno de fogo ardente. Ser fiel a Deus não livrou aqueles jovens da fúria do rei, nem de serem lançados no forno de fogo ardente. Apesar da sua fidelidade, eles experimentaram a fúria desse rei. Só que o que aconteceu é o mais inusitado. Eles não sofreram nenhum dano. Sadraque, Mesaque e Abednego, atados e vestidos em suas roupas, foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Só que acontece algo inusitado. A aparente tragédia se transformou em um grande testemunho. Quando todos esperavam que eles sairiam dali queimados, o que restariam deles era só cinza, o que acontece é algo inacreditável. Só um milagre de Deus poderia explicar aquilo. Deus permite que nós passemos por provas. Essas provações são para exercitarmos a nossa fé e para que o nome de Deus seja glorificado. O escritor da carta aos Hebreus cita diversas pessoas da Bíblia que passaram por situações extremamente difíceis, mas que não perderam a fé e foram honrados e experimentaram a provisão de Deus, e experimentaram o cuidado de Deus, experimentaram milagres de Deus. Pessoas que, através do seu testemunho, Deus foi glorificado. Meu irmão, essa prova que você está passando, nós estamos passando por um momento difícil. E aí, soa às vezes tão genérico a gente falar em provação, e a gente sabe que o mundo é um lugar de aflição. Mas, mais uma vez, eu acredito. E quando eu estava lendo essa lição, e eu estava vendo esse tópico 3, Deus falou muito forte comigo. Muito. Porque eu acredito que existem pessoas que vai assistir essa aula e que vai, com certeza, conectar com a provação que ela está passando. Meu irmão, eu quero dizer para você que está conectando essa lição com a provação que você está vivendo. Meu irmão, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar através dessa provação que você está vivendo. Através dessa situação que você está passando, em que muitos olham para você e falam: dessa vez ele não resiste. Dessa vez eu quero ver se o Deus dele vai livrar ele dessa vez. Eu quero é ver se a fé dessa pessoa vai ser capaz de ajudá-lo nesse instante. Meu irmão, Deus está trazendo provisão. Deus está providenciando milagre para essa situação. E Deus será honrado através da sua vida. Através do seu testemunho, Deus será honrado. O que você precisa é permanecer fiel. Que por mais que você já esteja dentro da situação, eu não sei se é uma situação de saúde, se é uma situação financeira, eu não sei se é uma questão familiar, se você tem algum irmão, algum filho, algum parente seu que está em uma situação que tem feito com que você perca noites de sono. O que eu sei é que o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, Ele está preparando um milagre para a sua vida. É uma palavra profética. Aleluia. Receba aí. Tome posse dessa palavra, meu irmão. Tome posse. O Nabucodonosor, ao olhar para aquela fornalha, ele se espanta, porque o que ele enxerga, além dos 3 rapazes que foram lançados, ele enxerga alguém semelhante aos filhos dos deuses. É como ele diz, é o próprio Nabucodonosor dizendo: há alguém semelhante aos filhos dos deuses, a 4ª pessoa. O próprio Filho de Deus se manifestou andando com eles, trazendo conforto, consolo, salvação para aqueles jovens, aqueles servos fiéis. Eu espero que você possa sentir
na sua vida, nesse exato momento, o Filho de Deus ao seu lado agora, nesse momento. Porque é o que acontece com quem é fiel, com quem permanece fiel. Eu espero que você possa estar, nesse momento, sentindo a presença do Filho de Deus. A presença do Filho de Deus te trazendo livramento, te trazendo o seu milagre, restaurando a sua saúde, a saúde do familiar seu. Quantas pessoas podem estar dizendo para você, cadê o seu Deus nesse momento? Cadê o seu Deus para te livrar dessa sua doença? Cadê o seu Deus para livrar o seu parente dessa doença? Cadê o seu Deus para solucionar? Assim como Nabucodonosor disse para aqueles jovens, quem é o seu Deus para livrar você dessa situação? Sinta nesse momento a presença do Filho de Deus, a presença do quarto homem, aquele quarto homem que estava na fornalha, do Filho de Deus que padeceu naquela cruz para nos trazer paz, para nos aproximar de Deus, para nos fazer nova criatura, para nos aproximar do plano de salvação de Deus. Sinta nesse momento a presença do Filho de Deus caminhando com você. Nesse exato momento, mudando a sua situação, trazendo cura, trazendo libertação, abrindo portas financeiras, mudando situações que as pessoas irão olhar para você e dizer, como isso aconteceu? Somente o Filho de Deus, somente a ação de Deus, somente o sobrenatural para explicar o que as pessoas olharão e verão no seu testemunho. Deus será exaltado, Deus será glorificado através da sua vida. Aleluia. Para fecharmos a nossa lição, o Nabucodonosor teve que reconhecer e dizer que não há outro Deus que possa livrar como este. O Nabucodonosor teve que reconhecer que não havia outro Deus capaz de livrar alguém de uma situação tão difícil. As pessoas terão que olhar para você, meu irmão, e reconhecer que o seu Deus é capaz de livrar. É capaz de livrar de situações que aparentam ser impossíveis. De livrar de situações que a sociedade já desacreditou. Que o seu Deus é capaz de livrar de situações que a medicina já desenganou. As pessoas, assim como Nabucodonosor, terão que reconhecer. Assim como a fornalha evidenciou a fé e o poder de Deus, a sua provação evidenciará o poder de Deus na sua vida. Continue acreditando, continue sendo fiel. Continue sendo fiel e Deus te dará vitória. O mesmo Deus de Daniel que se revela aqui nessa história, nesse livro, ele não mudou. É o Deus que nós servimos. Nós só precisamos continuar firmes. No tempo certo, no momento certo, Deus trará o livramento. Se aqueles 3 jovens não fossem lançados na fornalha, Deus não seria exaltado como foi. Eles não sofreram nenhum dano físico. E mais do que isso, Deus foi glorificado. Porque nenhuma outra divindade seria capaz de fazer algo tão grandioso. Então, quanto maior for a situação que você está vivendo, saiba, também grande é a vitória que Deus tem reservado a você. Toda situação difícil que você está passando, está te preparando para algo, para exaltação de Deus através da sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco aqui até esse instante. Que Deus possa trazer refrigério para o seu coração, para a sua alma. E eu tenho convicção que a sua vitória está mais perto do que você imagina. Um abraço, fique na paz e tenha uma excelente semana.